Quem está aqui conosco é o nosso primeiro entrevistado nessa edição de Conjuntura, aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, é o advogado Aldemar Mota. Ele que faz parte da comissão, preside a Comissão contra a Corrupção Eleitoral da OAB de Alagoas. Então, Aldemar, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura. E aí, quando foi que, efetivamente, vocês começaram esse trabalho no que diz respeito à eleição deste ano? Flávio, primeiro, importantíssimo agradecer esse espaço, porque esse é um espaço da democracia. A OAB participa sempre desse esforço já nessa gestão, desde as eleições municipais, e agora repetiu o esforço nessas eleições gerais para presidente, né? No sentido de que o mais importante é ver chegar ao resultado final a vontade íntegra do que o eleitor quis expressar na urna, seja quem for que chegue ao final como vencedor. Porque o processo democrático, ele espera que haja uma convivência pacífica entre contrários, não é? Então, todo ano eleitoral, pelo menos dessa atual administração que se encontra aí na OAB, à frente Marinella, quando chega no início do ano, há sempre uma conversação no sentido de ver quem pode participar dessa comissão, quem não pode participar, quais seriam as restrições, quais seriam os cuidados. E essa conversa ela tem início antes do meio do ano e se torna concreta e efetiva a partir de final de julho, meio de julho. Quando começa a campanha, efetivamente? Quando começa a campanha. Até porque é algo que, inclusive, tem entrado na discussão de, eventualmente, tornar essa comissão de combate à corrupção eleitoral uma comissão, digamos assim, perene e não, digamos, temporária, né? Por quê? Porque os aspectos de corrupção eleitoral, ela não se dá exclusivamente no período das eleições. Ela é ampla, não é? E atinge muito mais do que a compra de voto que se faz no dia a dia da eleição em si, não é? Então, a Marinella tem sempre o cuidado de tentar pegar pessoas que se comprometam em não dar assessorias a partidos políticos, que se comprometam em não advogar para candidatos, né? De forma, e aí também não tem essa questão de seguir um determinado padrão ideológico, não. A comissão é absolutamente plural. Tem gente que vota em Bolsonaro, tem gente que vota no PT, ou seja, o único compromisso é que, chegando à comissão essas denúncias, o compromisso seja de classificá-la, ver se ela efetivamente tem um mínimo de consistência e passar ela para as autoridades competentes. Nessa campanha, quais foram as principais ocorrências, as que mereceram, assim, uma maior atenção da parte de vocês? Se imaginar o comparativo com os pleitos passados, o que nós podemos perceber é a migração da disputa eleitoral, da mídia convencional para as redes sociais. Tá? Então, se já no passado existia eventualmente um ou outro aspecto, fato ou acusação de que aquela notícia era falsa, e aí você contava a dedos notícias falsas na época da mídia tradicional, a velocidade que a tecnologia implementou a confecção e a distribuição de notícias, sejam elas verdadeiras ou falsas, é algo que faz com que o controle de tais manifestações de opiniões, falsas ou verdadeiras, seja absolutamente difícil. Por mais que o Ministério Público, por mais que a Justiça Eleitoral, por mais que a Polícia Federal implemente suas estratégias, e são estratégias absolutamente inteligentes, eficazes de investigação e de punição desses crimes eleitorais, por mais que eles se habilitem a isso, a demanda é muito superior. Então, dizer que não houve compra de voto,
Com certeza sim. Mas aqui, como a gente está trabalhando acerca de denúncias formuladas, quase 100% se referiu a fake news, o caráter deletério de tais notícias. Essa informação que chegou a vocês com relação a notícias falsas, foi dentro da expectativa de vocês? Foi mais ou foi menos do que vocês esperavam? Ao longo do pleito, que diminuiu bastante também, esse longo do pleito diminuiu bastante. Diminuiu a campanha, né? Diminuiu a campanha. Mas quando a gente percebeu, até pouco antes, até uma semana antes das eleições em si, de 7 de outubro agora, tinham chegado 5 denúncias, tá, à OAB. Ontem, salvo engano, chegaram 18 denúncias. Tá? Então, o dia de ontem foi um dia, digamos assim, o ápice, né, do olho do furacão. Tá? Porque de todo lado surgia notícia. Muitas vezes a gente percebia, pelo caráter, pela natureza da notícia que nos chegava, que não tinha consistência nenhuma. Tá? Mas até para prevenir a própria comissão de que viesse a ser dita que está partidarizando a denúncia a candidato A ou a candidato B, o princípio foi, chegou, a gente encaminha. Ainda que a gente entenda que muitas daquelas denúncias não pudessem ir adiante. Não é? Se observar, Flávio, houve muita denúncia de que não se conseguia, tá, votar no Bolsonaro. Então, eu, em Fernão Velho, presenciei, eu e o advogado Stênide, que me acompanhava da comissão, eu presenciei uma situação em que o presidente da mesa estava angustiado, porque um eleitor, lá na urna, como se tivesse preso, né, ele dizia que não conseguia votar no candidato a presidente dele. Tá? Então, um pouco de tumulto, né, na fila, o pessoal impaciente, porque já fazia 15 a 20 minutos que o eleitor não conseguia votar, e chama um técnico do TRE. Então, nos aproximamos de forma prudentemente distante da urna, o técnico do TRE se aproximou do eleitor e disse: repita seu voto. Não é? Aí ele repetiu o voto. Está vendo que não entra? Está vendo que não entra? Agora confirme. Aí ele confirmou e fez aquela zoadinha característica do voto correto. Ou seja, muita gente com dificuldade de votar. Então, assim, se perguntar se as eleições foram tranquilas, eu diria que sim. Esses episódios isolados que ocorreram, e demos encaminhamento às 17, 18 denúncias, exatamente eu não sei quantas, mas demos a todas elas, a impressão que a gente tem é que a apuração irá demonstrar, tá, que não houve fraude com relação à urna eletrônica. Essa apuração, no sentido dessas ocorrências, não se deu ainda, não aconteceu ainda? Não, porque, veja, por exemplo, aquele episódio do vídeo. Como aquele episódio do vídeo foi muito grave, né, o TSE se preocupou em, digamos assim, desvendá-lo urgentemente, porque ele estava causando um mal-estar profundo nos eleitores. Tá? Mas não há, no dia da eleição, no dia do corre-corre, no dia da fiscalização, a mínima condição humana de você receber a denúncia, processar e apurar e dar o resultado. Então, inclusive, a ministra presidente do TSE disse ontem em entrevista que agora essas fake news, todas elas que, digamos, não vai ser todas, mas as que mais causaram prejuízo à normalidade do processo eleitoral, elas serão apuradas, na forma da lei e, eventualmente, seus responsáveis punidos. Por quê? A gente brinca achando que é uma piada. Se fosse piada, seria piada de mau gosto, porque isso atinge diretamente a parcela da população mais, digamos assim, frágil a esse tipo de lidar com nova tecnologia, porque uma urna daquela, você aperta 1, sai 13, dá a impressão de que, para quem não está habituado à tecnologia, que aquilo ali é absolutamente verdadeiro. A gente diz isso porque um colega nosso da comissão,
Odin estava no CEPA e tinha um sujeito mostrando esse vídeo a um casal de idosos e esse casal estava absolutamente apavorado com a perspectiva de que viesse a votar no seu candidato e não conseguisse. E o nosso colega da comissão disse, vamos chamar a Polícia Federal. O sujeito desapareceu há mais de 1.000. Não é? Então, é sim prejudicial ao sistema democrático, é sim viciante da vontade íntegra e saudável do eleitor e deve ser combatido com veemência qualquer propagação de notícia falsa. Circularam, eu pelo menos recebi 2 vídeos, não é? Dos policiais abordando uma senhora e outro, 2 policiais abordando um senhor que estavam com camisa do Lula presidente, camisa toda vermelha, coisa e tal. E, segundo os vídeos não chegaram a se consumar, porque não foram exibidos até o final, mas eles estavam advertindo, tanto a senhora quanto o senhor, de que eles não poderiam fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, a divulgação de Lula, que não era candidato. O candidato, na verdade, do PT era o Fernando Haddad. E aí? Veja, o princípio, tá, do dia da manifestação é que você, eleitor, pode se manifestar, tá, digamos assim, de forma absolutamente silenciosa. Tá? Eu não sei se isso foi em Maceió. Eu acho que não foi, porque não chegou para a gente na forma de denúncia. Mas ouvimos através de notícias, que isso foi levado a algum TRE aí da federação e que disse que o eleitor poderia sim fazer sua manifestação silenciosa. Ele não poderia estar querendo, digamos assim, convencer quem estivesse na fila a votar para A ou para B. Ele não poderia estar aglomerado, mas na sua camisa poderia sim. E aí entra um outro aspecto, não é, relevante. Indagar se aquela camisa tinha sido feita para essas eleições, indagar se a camisa era das eleições anteriores, tá? Então são nuances que na hora do estresse fica muito difícil avaliar, tá? E aí também tem que ver, tá, já que isso não foi aqui, se também isso não era fake news, né? Porque apareceu aí também, não através de denúncia, mas no pós-campanha, a gente analisando, no pós-eleição, a gente analisando várias fotos, apareceu uma moça com a camisa ele não, como se ela fosse mesária, tá? Causou muita espécie a gente imaginar que ela pudesse ter ido para lá na condição de mesária, tá? Então, aquela notícia gritante era praticamente, ao meu modo de ver, uma fake news, tá? Agora, eu não sei dizer exatamente, no caso concreto, se isso era fake news ou não, tá? Mas a notícia que saiu era de que ele poderia sim fazer. Dito isso pelo juízo competente que analisou aquele caso específico, do qual nós não temos maiores detalhes. Outra coisa, aconteceu aqui em Alagoas, aconteceu em outros estados, principalmente aqui na região Nordeste, até mesmo o governador reeleito de Pernambuco, Paulo Câmara, ele usou desse expediente. A foto dele e ao lado Lula presidente, sem ser. E aí? Não, aí o TSE disse que isso aí não era permitido, tá? Isso aí foi objeto, inclusive, de análise pelo TSE. O TSE disse que nesse tipo de composição, a informação de que Lula 13 seria o presidente seria algo que teria que ser, inclusive, recolhida, tá? Apareceu, inclusive, uma denúncia nossa, uma denúncia na comissão de OAB, em que tinha vários candidatos aqui de Alagoas e 13 Lula presidente. E nós encaminhamos, sim, à Procuradoria da República, tá? Então, essa informação aí, ela com certeza é ilegal, tá? O que era possível era Haddad, o Lula apoia Haddad, ou Haddad tem um apoio de Lula, alguma coisa assim. Mas não pode o Lula presidente? Não poderia Lula presidente, em hipótese alguma. Bom, agora para o segundo turno da eleição presidencial,
vocês vão manter esse trabalho e de que maneira o cidadão, o eleitor, pode fazer um contato com vocês? Veja, a gente tem sempre 2 advogados, tá, num plantão diário. Você me permite ler aqui os contatos? Nós temos um e-mail, que é o ccce@oab-al.org, tá? .org.br, né? www.oab-al.org.br, 082, que é um telefone fixo, 3023-7200. Durante o horário de expediente, uma pessoa vai ficar atendendo esse telefone, tomando notícias de denúncias. E temos um WhatsApp, que é o 082-99176-4952. Esse WhatsApp, ele funciona 24 horas por dia. Se você mandar e for no período da noite, logo cedo estaremos tomando notícias dessa denúncia e dando prosseguimento normal a ela. Tá ok. Nosso muito obrigado ao advogado Aldemar Mota, ele que é da Comissão de Combate à Corrupção Eleitoral da OAB de Alagoas, pela sua participação nesta edição de Conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com o cientista político Eduardo Magalhães.